Na aurora de um tempo turbulento, quando Israel estava mergulhado no exílio babilônico, Deus escolheu um homem para ser sua voz profética. Era um tempo de desespero e desolação, quando a promessa de uma terra e um futuro parecia distante e esquecida. Esse homem era Ezequiel, um sacerdote e profeta de coragem incomum. Israel estava sob o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jerusalém, a cidade santa, estava prestes a ser destruída. As famílias haviam sido dispersas, o templo saqueado e a esperança se esvaía como o pôr do sol no deserto. Ezequiel, como muitos outros antes dele, é confrontado com a majestade e a santidade de Deus. Ele ouve uma voz chamando-o para ser o mensageiro de Deus, um profeta que deve falar a verdade aos cativos e aos exilados. Esse chamado o levará a enfrentar não apenas os pecados do povo, mas também a hostilidade de muitos que o rejeitarão. Ele foi escolhido para transmitir as palavras do Senhor em tempos difíceis, quando o povo precisava desesperadamente de orientação e esperança. A chamada de Ezequiel é o ponto de partida para uma série de visões e mensagens proféticas que moldarão o curso da história de Israel e revelarão o plano de Deus de restauração e redenção. Ezequiel, convocado por Deus, aceita a missão de ser o mensageiro divino para o povo exilado de Israel. Ele enfrenta a responsabilidade de proclamar as mensagens de julgamento e advertência que Deus lhe confiou. Mesmo sabendo que seu público pode resistir às palavras de Deus, Ezequiel é chamado a obedecer. Ezequiel recebe instruções de Deus para comer um rolo que contém palavras de lamentação, pranto e aflição. Isso simboliza a absorção das palavras divinas e a responsabilidade de proclamá-las ao povo. Ezequiel é avisado de que ele será como uma sentinela para a casa de Israel. Deus instrui Ezequiel a realizar atos simbólicos que representam o cerco e a destruição iminente de Jerusalém. Ezequiel deve deitar-se no chão, simbolizando o cerco, e cozinhar seu alimento com esterco de vaca, representando a escassez e a aflição que o povo enfrentaria durante a dominação dos israelitas pelo Império Babilônico. Ezequiel é instruído a cortar seus cabelos e barba, simbolizando a destruição de Jerusalém. Ele deve dividir seu cabelo em 3 partes, representando os destinos destrutivos da população, seja pela espada, pela fome ou pela peste. Isso ilustra a magnitude da calamidade que se abaterá sobre o povo. Ezequiel proclama as mensagens de julgamento de Deus contra a adoração a ídolos e altares nos montes. Deus promete derramar sua ira sobre o povo e deixar a terra de Israel devastada. No entanto, mesmo em meio ao julgamento, há promessas de restauração e um remanescente que será preservado. No capítulo 37 do livro de Ezequiel, conta que ele estava em oração e meditação, buscando a orientação divina em meio ao deserto árido de sua própria alma. Em um momento de profunda contemplação, Deus o transportou em espírito para um vale remoto e desolado. Nesse vale, a desolação era tão completa que os ossos secos de inúmeras pessoas estavam espalhados pelo chão árido. Era um cenário de morte e abandono, onde não havia sinal de vida. Os ossos estavam dispersos, sem carne ou vida aparente. Era um lugar de completa desesperança. Ezequiel, diante dessa visão sombria, estava ciente da necessidade de discernir o propósito divino nesse terrível espetáculo. Ele viu a mão do Senhor sobre ele e ouviu a voz de Deus, que lhe disse: "Filho do homem, poderão esses ossos reviver?" A pergunta divina desafiou Ezequiel a refletir sobre a capacidade de Deus de trazer vida da morte, de trazer esperança do desespero. Ele respondeu com humildade, reconhecendo que somente Deus sabia. Deus então instruiu Ezequiel a profetizar sobre os ossos. Ezequiel obedeceu, proferindo palavras de vida e esperança sobre aqueles ossos secos. Enquanto ele profetizava, ocorreu um milagre sobrenatural. Há um tremor e um barulho, e os ossos começam a se unir e a cobrir-se de carne. No entanto, eles ainda não têm vida. Deus então instrui Ezequiel a profetizar novamente, desta vez sobre o vento ou sopro, para que entre nos corpos reconstituídos. O vento entra neles, e eles recebem vida, ficando em pé um grande e vasto exército.
Ezequiel testemunhou o que antes era um vale de ossos secos, tornar-se um exército vasto e vivente. Deus lhe explicou que esse vale representava a casa de Israel, que havia perdido a esperança e estava espiritualmente morta. No entanto, assim como os ossos secos reviveram, o povo de Israel também poderia ser restaurado e trazido de volta à vida espiritual. Esse capítulo é uma poderosa lição sobre a capacidade de Deus de trazer vida da morte e esperança do desespero. Ezequiel, como o profeta fiel, foi usado por Deus para proclamar a promessa de restauração e renovação espiritual. Essa visão do vale de ossos secos é um testemunho da misericórdia e do poder divino de transformar situações aparentemente sem esperança em renovação e vida. Deus instrui Ezequiel a compreender o significado desse sopro de vida. Ele explica que esse sopro de vida representa o Espírito de Deus, que traz vida e renovação espiritual. Isso é uma lembrança do papel do Espírito Santo na restauração espiritual do povo. É uma afirmação da capacidade de Deus de trazer vida e renovação, mesmo nas situações mais desesperadoras. Representa a promessa de restauração espiritual, onde o povo de Deus será revivificado e capacitado pelo Espírito Divino. A visão do sopro de vida é um lembrete poderoso de que Deus é o doador da vida e que sua presença e poder podem trazer renovação espiritual a todos os que o buscam. Ezequiel, ainda sob a influência das visões divinas, é levado pelo Espírito de Deus a Jerusalém, onde se encontra diante do templo, o lugar mais sagrado para os filhos de Israel. No entanto, o que ele presencia é uma visão chocante e perturbadora. No templo, Ezequiel vê líderes de Israel praticando abominações. Eles haviam se afastado da adoração ao Deus único e estavam envolvidos em idolatria, cultos a ídolos e adoração a deuses estrangeiros. Diante disso, Ezequiel observa cenas perturbadoras como o ídolo da inveja, mulheres chorando por Tamuz e homens adorando o sol. Essas cenas de abominação são um retrato vívido da apostasia e infidelidade do povo de Israel. Deus, através de Ezequiel, mostra que a corrupção havia penetrado até mesmo no coração do templo, o lugar mais sagrado. Como resultado, Deus declara que sua ira será derramada sobre o povo e que eles enfrentarão severo juízo. Esses fatos fazem menção da importância da adoração a Deus de maneira pura e da gravidade da idolatria. Ele também destaca a necessidade de arrependimento e retorno à adoração exclusiva do Deus verdadeiro. Essas visões servem como uma chamada ao arrependimento e retidão, bem como uma advertência sobre as consequências da infidelidade espiritual. Após esses fatos, Ezequiel recebe uma visão de esperança e restauração, um contraponto à visão das abominações no templo. Deus, em sua misericórdia, oferece promessas de renovação espiritual e restauração para o povo de Israel. Ezequiel vê um vislumbre do futuro, onde Deus promete dar ao seu povo um novo coração e um novo espírito. Isso simboliza a transformação espiritual que Deus realizará, tirando os corações de pedra e substituindo-os por corações de carne, mais receptivos à sua vontade. Deus promete derramar seu Espírito sobre o povo, capacitando-os a andar em seus caminhos e observar seus estatutos. Essa promessa é uma garantia da presença contínua de Deus no meio de seu povo, capacitando-os a viver vidas justas e santas. A visão não se limita apenas à transformação individual, mas também abrange a restauração da nação de Israel. Deus promete reunir o povo de todas as nações para sua própria terra, unindo-os em um único reino sob o seu governo. A visão inclui a construção de um novo templo, um lugar de adoração e comunhão com Deus. Este templo será uma representação da presença contínua de Deus no meio de seu povo. Deus assegura que o povo de Israel experimentará prosperidade e bênçãos, pois Ele os abençoará abundantemente. Isso contrasta com a aflição e a devastação que eles haviam enfrentado. Mais tarde, Ezequiel recebe uma visão do templo restaurado, um sinal de esperança e renovação espiritual para o povo de Israel.
A visão descreve a restauração do templo como um lugar de adoração e comunhão com Deus. É uma mensagem de esperança e renovação espiritual, retratando o templo como um símbolo da presença contínua de Deus entre seu povo. Representa a promessa de restauração espiritual e a renovação da aliança divina. O templo restaurado é um lembrete do desejo de Deus de restaurar relacionamentos e trazer sua bênção e presença a todos que o buscam de coração. Ezequiel recebe uma visão que anuncia o fim do exílio babilônico e a restauração do povo de Israel à sua terra natal. A visão é carregada de esperança e promessas de restauração. Ele também destaca a importância da obediência, do arrependimento e da confiança na misericórdia de Deus. Enfatiza a necessidade de profetas fiéis e destaca a soberania divina. O legado de Ezequiel é uma chamada à fidelidade, arrependimento e confiança em Deus, lições que são relevantes tanto para o povo de Israel naquela época quanto para todos nós hoje. A história de Ezequiel ensina aos crentes a importância da fidelidade a Deus. Isso começa com a obediência aos mandamentos divinos, refletindo uma vida que busca viver de acordo com sua vontade. Mesmo diante dos desafios e fracassos, a fidelidade inclui o arrependimento sincero e a busca pelo perdão de Deus, pois Ele é misericordioso e está disposto a restaurar aqueles que se voltam para Ele. Além disso, a história de Ezequiel destaca a confiança na soberania de Deus, lembrando que, independentemente das circunstâncias, podemos manter nossa fé e seguir líderes espirituais fiéis em nossa jornada de fé. A fidelidade é um compromisso contínuo de seguir a Deus, buscando sua orientação e promovendo a renovação espiritual em nossa vida. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, elevamos nossos corações em oração, inspirados pelos ensinamentos da história de Ezequiel. Pedimos que abençoe ricamente cada ouvinte desta história, Senhor, à luz das lições que dela extraímos. Conceda-nos a graça de ser fiéis a Ti, obedecendo aos Teus mandamentos e vivendo de acordo com Tua vontade. Que o arrependimento e o perdão estejam sempre ao nosso alcance, permitindo-nos buscar Tua misericórdia e restauração quando tropeçarmos. Fortaleça nossa confiança em Tua soberania, capacitando-nos a enfrentar os desafios da vida com fé inabalável. Ajude-nos a reconhecer a importância de líderes espirituais fiéis em nossa jornada de fé. Senhor, abençoe cada ouvinte com Tua graça e amor. Que eles experimentem a fidelidade de Tua presença e encontrem renovação espiritual em suas vidas. Que Tua luz e sabedoria os guiem sempre. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Ajude-nos a espalhar o Evangelho a todos. Até a próxima.